Conversar sobre os sabotadores da sua vitória contra a candidíase e a síndrome fúngica. Para você que é nova por aqui ou que está acompanhando o conteúdo há pouco tempo, essa semana a semana começou no domingo, o evento Fim da Candidíase, onde eu trago aí aulas poderosas que tirarão você desse estado aí, muitas vezes de insatisfação, de buscas sem resultado, para vencer esse quadro de repetição. Eu sou a Sheila Pacheco, terapeuta nutricional, nutricionista, e aqui você sempre saberá mais sobre síndrome fúngica, candidíase e tudo que envolve o estilo de vida saudável. A segunda aula do evento acontecerá amanhã. Hoje estou aqui trazendo um conteúdo complementar para vocês da aula 1 que foi liberada ontem no domingo. Então você que não assistiu a aula 1, te convido a tomar esse posicionamento de ir lá e assistir, fazer as suas anotações, os seus testes, para que a consulta a aula 2 faça sentido para você. Caso contrário, você fica perdida. Você fica colhendo informações, pedaços de informações em vários lugares e não constrói uma linha de raciocínio para você melhorar aí essa colheita, tá? Porque a gente só vai conseguir melhorar a colheita fazendo um plantio diferente, tá certo? Então, por isso que é preciso seguir aí uma ordem no evento, tá bem? Então, a aula 1 continua disponível, vai ficar disponível até meia-noite do próximo domingo, tá bem? Sai do ar à meia-noite. Então, aula 1 ontem, aula 2 amanhã e aula 3 na quinta-feira. E hoje, conversando aqui sobre os sabotadores, eu quero saber de vocês que olharam o guia do evento, olharam o material, se vocês vendo essa informação dos sabotadores, tem alguma coisa aí que está na tua cabeça que você sempre cai nesse mesmo problema, nessa mesma situação, e você fala assim, é isso aqui que está impedindo que eu consiga vencer o quadro. Você consegue perceber se há algum tipo de pensamento repetitivo acontecendo aí? Coloca aqui nos comentários, gostaria de saber. Renata, a aula 1 está disponível no link do perfil. Quando a gente acabar aqui hoje, você vai lá e entra no link do perfil para assistir, tá bem? Todas as aulas do evento, elas ficam liberadas dentro dos grupos do evento. Não é aqui no Instagram, tá bem? Então, para você receber todos os materiais, fazer parte de fato do evento, não é pelos posts do Instagram, nem pelos stories, é dentro da comunidade do evento. E onde é essa comunidade do evento? Você precisa se cadastrar para fazer parte dela. A única coisa que você tem que fazer é clicar no link que tem no perfil do Instagram, colocar o seu e-mail e colocar o seu telefone se você quer participar de fato disso, tá bem? Então, depois você vai lá e faz a sua inscrição. A Cheryl colocou aqui todos os sabotadores. A Dayana colocou estresse. Vamos ver aqui os sabotadores. Estresse. Uau, a maioria falou estresse. A gente vai se aprofundar no sabotador hormonal, os gatilhos, na aula 3. Então, não percam a aula 3, tá? De qualquer forma, a aula 2 é sobre diagnóstico nutricional, que é de extrema importância, principalmente quem está vivendo aí quadro de estresse. O que é estresse para você, que colocou aqui para mim? Sheila, eu tô passando por situações de estresse e quando eu passo por essa situação, eu sinto que meu quadro volta ou ele aparece. E dentro dessa situação de estresse, você percebe que quando você não está passando por isso, tá tudo bem com o funcionamento do seu corpo, sua pele tá legal, você percebe que o funcionamento do seu sistema digestivo tá tudo bem, com o seu couro cabeludo, com a sua unha. Por que eu pergunto isso? Porque quando a gente fala de síndrome fúngica, a gente fala de conjunto de sinais e sintomas. Então, a palavra síndrome, tem gente que fala assim, mas o que é síndrome? É reunião, é conjunto. Então, a pessoa que fala assim, quando eu sinto estresse, o problema vem. Mas antes do estresse, há algum problema acontecendo com o funcionamento do seu corpo? Que tem relação com o quadro de síndrome fúngica? Você identificou isso fazendo os testes? Deixa eu ver aqui. A Andrea colocou ansiedade, situações de trabalho que eu não controlo, a Flávia colocou aqui. Eu também não controlo as minhas situações de trabalho, mas a gente vence a síndrome fúngica do mesmo jeito, tá? Então, você vai vencer, Flávia. Se for só essa questão aí,
da questão do trabalho. Se a sua nutrição tá ótima, seu estilo de vida tá ótimo, eu acredito que se você está seguindo aqui o meu perfil, tem outras coisas aí com relação ao estilo de vida. Vou te explicar, Kelly, em relação à colheita. Primeiro, eu quero falar aqui pra vocês, vamos passar pelos sabotadores, que quando a gente reconhece igual vocês colocaram aqui, estresse, ansiedade, e quando você posiciona assim, coloca, o estresse, ansiedade, quer dizer que tudo está organizado na sua vida, mas só o estresse que tá causando esse problema. Então, sua alimentação tá legal, a sua rotina, o seu estilo de vida, e aí só tem esse sabotador atrasando o teu resultado. Já tem outras pessoas que tem outros sabotadores que atrapalham, e talvez você se identifique com algum desses sabotadores. Eu deixei até anotado aqui para que você faça uma avaliação se esses sabotadores já estão fazendo parte da sua rotina ou se fizeram parte em algum momento, porque é importante fazer uma limpeza deles. Enquanto você não fizer a limpeza, você vive repetindo aquilo que você transformou em crença de tanto entrar no problema, de permanecer nessa questão. Vou explicar um pouco melhor, deixa eu citar eles primeiro, tá? Pessoas que já usaram muitos remédios e percebem que não tem cura. Eu já usei todos os tipos de remédio, todos prescritos pelos médicos que eu passei e o meu problema não resolve. Então eu procurei a vitória nas medicações e a partir do momento que não se curou usando as medicações, eu acreditei que o problema não tem cura. Você já se sentiu assim? Botando toda a sua fé na medicação? Botando a sua esperança na cápsula ou na pomada? Veja só. Vai colocando se sim, se não. Já passei em várias consultas. Já fui em médico, já fui até em nutricionista e não tive resultado. Então, quantas vezes você já passou em consultas? Quanto você já gastou com medicações? Quanto você já passou com consultas? Gastou com consultas? Sheila, mas eu tenho convênio, mas isso tem um custo para você. Se você é CLT, vem descontado na sua folha. Se você paga o seu convênio, vem descontado ali também. Então, qual foi o custo disso? Tá? Coloca aí pra gente ir organizando a ideia pra gente fazer a limpeza disso daqui hoje, tá? Não tenho tempo para cuidar de mim. Então, eu não consigo me organizar, eu priorizo o trabalho ou eu priorizo a família e falta tempo para eu cuidar do meu corpo, do meu espírito, dos meus pensamentos. Alguém fala o que eu tenho que fazer e eu não consigo tomar a frente e falar assim, não, agora é isso aqui que eu vou cuidar, que eu vou organizar. Então, pensa aí se isso já aconteceu com você. Alimentação saudável. Então, você acredita que já faz uma alimentação saudável e fala assim, isso que a Sheila passa aqui, isso eu já faço, isso eu já como, eu já sei. Nem eu sei tudo, tá? E eu já estive do lado de lá de achar que eu tinha um estilo de vida saudável, porque eu já vivia síndrome fúngica assim como vocês. Então, em 2017, antes de perceber que eu estava vivendo um quadro de síndrome fúngica, eu também achava que eu me alimentava saudável, que eu tinha um estilo de vida saudável. Se eu tivesse o estilo de vida compatível com o resultado de não ter o excesso de fungos no corpo, eu não teria vivido o quadro de síndrome fúngica. Só que a gente não percebe isso até fazer os testes. Quem está aqui e fez os testes sabe do que eu estou falando. Os testes do evento. Então, a gente acredita, eu já sei comer, eu sei o que é uma reeducação alimentar, eu já sei porque eu já passei com uma outra nutricionista. Então, isso é um sabotador. Vamos lá, vamos organizando as ideias. O meu caso não tem solução, porque eu já fui médico, já até segui orientação de nutricionista, já usei todas as pomadas e medicações e eu acredito que o meu caso, eu vejo que outras pessoas se curam, mas eu não me curo. Você sente isso? Que o teu corpo tem alguma coisa diferente de outros corpos, que o seu não tem a capacidade de se curar contra um crescimento de fungo? Isso é um sabotador, é uma crença que nós vamos
limpar e organizar hoje, tá? Quanto vocês já gastaram com medicações, antibióticos, antifúngicos, corticoides, anti-inflamatórios? Já somaram? Já fez essa soma? A minha deu alta. Já cortei tudo que eu gosto e mesmo assim eu não melhoro. Então já cortei alguns alimentos que eu vi na internet, que eu li informações, eu procurei informações, fui seguindo alguns conteúdos e falaram que eu tinha que cortar esses alimentos para eu me curar. E eu não tive resultado mesmo assim. Você já se sentiu assim? Cortando vários alimentos, coisas que te trazem bem-estar, conforto e não tem resultado? Escuta aí a Sheila falando e fala assim: ah, isso aí é mais uma dieta que eu vou cortar, que eu vou tirar um monte de coisa. Eu não quero fazer dieta. Passa esse sabotador aí na tua cabeça? Fala assim, daqui a pouco a Sheila vai falar de alguma dieta que vai ser difícil de fazer, vai ser algo fora da minha realidade, ou vai ser caro. Esse é um sabotador, hein? A Cheryl colocou aqui, 40 mil reais, são mais de 10 anos. Uau! Então, tem pessoas que têm esses sabotadores que eu estou citando aqui para vocês, nem todo mundo tem todos, mas talvez você tenha vários desses sabotadores misturados em seus pensamentos, dia após dia, sem nem você perceber, você já está com esse pensamento de novo. Falar, não funciona, o meu corpo não funciona direito, é alguma coisa de errado com o meu corpo, é só comigo que isso acontece. E eu bato aqui para te falar que não acontece só com você e tem como resolver. Quadro de repetição tem como resolver. Agora você sabe, você está aqui e sabe. Como você sabe disso? Porque você vê vários relatos, depoimentos aqui no meu Instagram. Você viu dentro da primeira aula do evento, pessoas comuns que viviam com o quadro 10, 15 anos ou mais, vivendo a síndrome fúngica, o quadro de candidíase, quase perdendo o seu relacionamento, o casamento, porque muitas mulheres não conseguem lidar com essa situação dentro do casamento, porque dia após dia o problema voltando. E os sabotadores passando lá, procurando toda noite, procurando informações na internet para tentar resolver. Tá? E agora eu vou te mostrar que esses sabotadores não vão ficar mais rondando os seus pensamentos. Eu vou te mostrar que há sim uma solução para isso. Mas é importante a partir de agora, você, um por um, vai fazendo o quê? Uma limpeza. Um por um desses sabotadores serão limpos aí da sua mente. E quem colocou aqui os emojis chorosos, tristes, não, agora não tem mais emoji choroso. Agora acabou, já passou essa temporada do emoji choroso. Agora vai ser emoji sorridente. A gente coloca o emoji choroso ou triste quando a gente não sabe o que está acontecendo. Problema resolvido 50%, problema descoberto 50% resolvido. Lembre-se dessa frase. Antes você não sabia o que estava acontecendo aí. Você não tinha ideia que existia um quadro de fungos chamado síndrome fúngica, que pode atingir ouvido, olhos, couro cabeludo, boca, trato digestivo. Só olhavam para sua parte íntima. Então, você se resume na sua parte íntima, não é o corpo como um todo. Então, agora o emoji choroso ficou de lado, agora vamos para o emoji da vitória. Aí, Maísa já botou o emoji da águia, exatamente. Coração, quero emojis de mulheres vitoriosas. É claro que tem momentos que a gente quer chorar e que é natural o choro. Não tem problema nenhum chorar embaixo do chuveiro, chorar em momentos que precisa do choro. Isso é natural e é fisiológico, a gente precisa chorar mesmo para expressar os nossos sentimentos. Mas aqui, como nós estamos numa fase de transição, de limpeza, você precisa reafirmar coisas poderosas, aquilo que você quer e não mais o que você não quer. O que você não quer, você já sabe. Eu não quero mais viver com síndrome fúngica. Eu não quero mais perder libido.
Eu não quero mais usar medicações de repetição que não trazem resultado. Eu não quero mais isso. Só que se você fica repetindo o que não quer, como que você vai colher o que você quer? Então, e essa simbologia nos emojis segue da mesma forma. Então, a gente vai fazer uma transição agora. Então, agora você vai partir sentido a vitória, tá certo? Então, usar emojis positivos e reforçar aquilo que você quer. E por que isso? O que isso tem a ver com os sabotadores? Porque a partir do momento que você insiste no mesmo problema ou na mesma fala, você não consegue enxergar para as coisas que o outro caminho, as outras informações que eu trago aqui para você. Então, por exemplo, se você fala assim, Sheila, eu já fui nutricionista. Alguém comentou aqui, passou rapidinho, acabei não vendo. Alguém comentou, eu já fui nutricionista e não tive resultado, não foi uma nutricionista muito boa. Saibam que 20% das pessoas que entram no método, o que é um método? Depois eu vou explicar para vocês. Mas 20% das pessoas que recebem o meu tratamento são profissionais da área da saúde. E por que isso? Porque, gente, nutricionista tem o seu nutricionista. O terapeuta tem o seu terapeuta. O professor de educação física tem o seu professor de educação física. E o que eu quero dizer com isso? Que pode ser que o teu nutricionista, ele era um recém-formado, ele não conhecia a síndrome fúngica, ele nunca tinha atendido, ele ou ela, nunca tinha atendido um quadro de candidíase, assim como a sua médica poderia não ter um estilo de vida saudável e ela nem sabe que existe uma terapia nutricional antifúngica. Então, quando você olha para aquilo que você recebeu de 1, 2, 3 profissionais que não têm um conhecimento profundo sobre a área que você está buscando ajuda, você tem que fazer uma limpeza disso. Da mesma forma, se eu quisesse aqui falar para vocês de alto rendimento, de nutrição voltada para atletas, vamos supor, atletas jogadores de futebol. O que eu sei? Sei pouco, eu sei algumas coisas, porque eu já estudei nutrição esportiva. Mas de alta performance, eu não vivo lá na rotina, não sei o que fazem na quadra, como que é as tarefas, a atividade, as 5 horas, como são as 5 horas de treino desses jogadores. Mas eu sei como que é a vida de uma pessoa com síndrome fúngica. Eu sei o que as mulheres, mais de 3.000 mulheres que já me procuraram, o que elas passaram. Eu sei o que vocês sentem porque eu já senti isso também. E eu sei que esses sabotadores passam pela nossa cabeça quando a gente não reconhece, não consegue enxergar pequenos detalhes do que a gente faz e a gente faz repetidamente que a gente acredita que é o caminho certo. E amanhã, quando vocês fizerem o teste de diagnóstico nutricional, vocês perceberão como tem partes do corpo de vocês que muitas vezes você nem sentia. A palavra é essa. Nem prestava atenção em sentir. Por quê? Porque já é tão natural, muitas vezes, a rotina, você não prestar atenção em detalhes, que você jamais iria fazer uma correlação, por exemplo, agora você sabe disso, mas do seu estufamento com o quadro de candidíase de repetição. Não necessariamente você ia fazer uma correlação. Ia falar assim, isso aqui tem relação. E que isso tem a ver com uma alergia alimentar tardia. Que isso eu vou explicar melhor para vocês amanhã. Então, esses sabotadores, futuras bem-nutridas, eles precisam ser reprogramados. Reprogramação mental. Como que a gente faz? Repetindo aquilo que a gente quer e não o que a gente não quer, tá certo? Então, agora começamos com tudo a fase da vitória, tá? Então, amanhã, limpeza dessa fase de diagnóstico também. Então, você vai bater o martelo para entender que o que você fez até agora foi o melhor que você poderia fazer com a informação que você tinha, que aquele prescritor que passou para você as medicações, os profissionais que você passou, os seus pais, o relacionamento, enfim, todas as pessoas que deram esse suporte a você, fizeram o possível dentro ali das possibilidades, mas que você agora está juntando as peças do seu próprio quebra-cabeça, da sua história. E a partir disso você começa a sua jornada da vitória, tá? A Patrícia comentou aqui. A minha ansiedade me mata.
Olha a fala. A gente vai falar de sabotadores e eu vou ler as falas de vocês pra gente conversar aqui. Hoje é um conteúdo de troca, de muita conversa, para vocês me falarem se são falas vitoriosas ou falas sabotadoras. Patrícia botou: a minha ansiedade me mata. Eu gostaria muito de passar logo para a parte do tratamento. O que fazer, como fazer? Começando, a minha ansiedade me mata. Como eu vou pegar informações sobre um passo a passo se eu já estou colocando um obstáculo, que é a ansiedade, que é sobre o futuro, e que isso me mata? Como eu quero saúde com essa fala? Às vezes, gente, a gente escreve e solta algumas palavras sem a gente nem perceber que são elas que colocam a gente de volta no fundo do poço e joga ainda areia por cima. Então a Patrícia, ela não colocou isso aqui, lógico, por mal. Ela quer a informação do que ela precisa fazer, só que ela mesma está sabotando o próprio tratamento dela. Porque a minha ansiedade me mata. Eu quero passar logo, eu quero ir para o futuro sem compreender o presente. Como que eu vou ir para o futuro antes de viver o presente? A palavra presente agora é o que lidera a tua vida. É sobre o hoje. Então a gente vai conversar sobre o hoje. O que hoje vocês podem fazer com a informação que vocês receberam ontem, que está fazendo com que as raízes fiquem melhores para que vocês deem melhores frutos. O que foi feito hoje com a informação que vocês receberam ontem? E não só ontem, né? Porque aqui as informações que eu coloquei para vocês sobre o pré-evento, sobre o fim da candidíase, são informações aí de todos os dias, né? Todos os dias temos informações aqui. A Cheryl colocou aqui: eu não tenho esperança, de verdade mesmo. Então, ela tá afirmando que ela não tem esperança sobre a própria vida dela. E quem vai ter esperança? Se você não vai ter mais esperança, quem vai ter? Você acha que é o seu marido que vai ter esperança por você, o seu namorado, a tua mãe? Mulheres, aqui eu estou conversando, batendo um papo com mulheres adultas. A esperança vem de vocês, não é do outro. Só que, claro, quando a gente tá ali, triste, a gente tá vivendo um quadro de repetição, muitas vezes vivendo isso sozinhas, é sofrido, é difícil. Quando eu vivi o meu quadro, não tinha 100, 200 pessoas, 300, igual está aqui na live, falando: olha, eu estou passando pelo mesmo que você. Não tinha. E é por isso que eu faço um reforço positivo aqui com vocês. Estou aqui para mostrar para vocês que sim, que tem como você sair desse poço aí, que você colocou areia e que você tá olhando para baixo, ainda não tá olhando para cima. A Gabi colocou aqui: estou em um quadro avançado. Queria um direcionamento de qual especialidade médica procurar. Então, a Gabi, ela não assistiu nem a aula 1. Porque se a Gabi tivesse assistido a aula 1, ela já conseguiria entender o que está acontecendo no corpo dela. Então, Gabi, corre, entra aqui no link do perfil. Eu sugiro até que você saia aqui do conteúdo, vá assistir a aula 1. Porque você bem possivelmente chegou aqui faz pouco tempo e você está completamente perdida de fato. Porque se você não entendeu o que eu falo sobre exatamente o que você precisa resolver, você precisa dessa informação hoje. Corre lá e assiste a aula 1. E, mulheres, se você ainda acredita que sentar na frente do profissional e falar assim: olha, eu estou vivendo o quadro há 10 anos e eu quero que você resolva em uma consulta de 15 minutos, de meia hora, de 1 hora. Se você acredita que isso vai trazer o resultado para esse quadro, eu já estou mostrando para você que não vai.
Não é porque o processo é difícil, sofrido, é muito extenso, mas que nenhum profissional vai conseguir transmitir aquilo que você precisa fazer em 15 minutos. Vocês conseguem compreender isso que eu estou falando? Senão eu vou explicar mais a fundo isso para vocês. Quando você senta ali e vai buscar a consulta, o que é a consulta? A consulta é uma sessão de pergunta e resposta. Então, igual você coloca aqui uma pergunta para mim, isso é uma consulta. Então, se você fala assim, Sheila, isso aqui está acontecendo comigo, como que eu faço para resolver isso? Isso é uma consulta. Então, da mesma forma, você foi lá no ginecologista e falou, não sei o que está acontecendo, me dá um diagnóstico. Então, você foi lá para ter a resposta de um problema. Mas não é isso que vai trazer a solução dessa questão. Porque a solução dessa questão é a gente organizar o quebra-cabeça que estava totalmente desorganizado. E é por isso que é uma sequência aqui de conteúdos oferecido para vocês. Para você organizar esse quebra-cabeça. E por isso que eu chamo de consulta. Porque eu não conseguiria passar essa informação para você em 5 minutos pelos stories. Não, é lá pelo evento. Então, é importante entender o que é uma consulta, o que é de fato resolver a questão. Uma consulta não vai te levar à cura. Não vai, tá? Isso é algo que é para desanimar? Claro que não. Eu estou aqui trazendo exatamente a informação para vocês, tá? E peraí que eu perdi aqui, eu ia ler o comentário de uma futura bem nutrida e subiu. A Ter Cachos colocou aqui, a candidíase causa ansiedade e depressão? Então, pensando nos sabotadores, esses pensamentos, o que vocês escrevem aqui para mim, e que muitas vezes gerou a crença de achar que não dá, que vocês já fizeram de tudo, que já passaram em tantos profissionais, e você vai repetindo isso, e isso vai gerando em vocês não só alterações no inconsciente, como também o hábito de você repetir e manter um padrão alimentar sem ter foco na cura da candidíase e da síndrome fúngica faz com que você não melhore o que vive dentro do seu sistema digestivo. E a comunicação intestino-cérebro, ela acontece todos os dias, o tempo todo. Então, o que determina a gente ter bons sentimentos, boas emoções, é um conjunto, né? São vários fatores que necessitam de uma boa nutrição para serem positivos. Então, eu vou ter boas emoções estando desnutrida ou subnutrida, porque eu me alimento e não consigo aproveitar muito bem os nutrientes, porque eu estou vivendo um quadro de candidíase, de micose, enfim, os sinais e sintomas da síndrome fúngica há meses, há anos, não resolvo isso, eu vou ter um bom aproveitamento dos nutrientes? Não vai. Se você conhece alguém que tem uma micose aí, que não se trata, uma micosezinha na pele, na unha, essa pessoa, ela tem ali uma dificuldade de aproveitar os nutrientes. Então, ela pode ter uma dificuldade de ganhar massa magra, de emagrecer. Pode ser ou uma coisa ou outra, pode ser as duas. Essa pessoa pode ter questões a serem resolvidas em relação ao comportamento, porque pode faltar nutrientes para ter uma produção de neurotransmissores. Essa pessoa começa a ficar tão desanimada que ela não consegue fazer exercício, se movimentar, ela fica desanimada dia após dia, num cansaço crônico. Então, esse sabotador que nos leva a achar que eu não tenho o que fazer, eu tenho que sempre usar a medicação. Então, aparecer o problema, eu uso a medicação de novo. E eu mantenho a alimentação igualzinho. Porque a alimentação, futuras bem nutridas, não é que você vai mudar totalmente a sua alimentação. Você vai melhorar. É sobre incluir. É inclusão.
E o sabotador principal aí de algumas pessoas que já fizeram reeducação alimentar, conhecem algumas informações sobre nutrição, é acreditar que tudo já está perfeito ali na rotina. E também tem o outro lado das pessoas que têm um paladar muito infantil, assim como eu tinha, de tomar leite com chocolate, de comer bisnaguinha, de comer pãozinho o tempo todo, né, em todas as refeições. Pãozinho que eu digo é pãozinho com requeijão, esse tipo de coisa, que é bem a alimentação do paladar infantil, que a gente foi criado assim. As bolachas recheadas, os salgadinhos, enfim, os snacks de um modo geral. Então, se mantém esses dois mundos. A pessoa que acha que reeducação alimentar cura um quadro de síndrome fúngica e o outro grupo das pessoas que têm um paladar infantil que acham que não vão conseguir largar esses vícios que foram gerados principalmente não só por uma questão de hábito de comportamento, mas por conta da alteração da microbiota. Aquilo que vive dentro de você é o que determina o que você vai manter o consumo, o que você vai gostar ou não gostar. E você só vai conseguir fazer essa troca de prazer eliminando esse biofilme de fungos. E quem assistiu a aula 1 sabe do que eu estou falando em relação a biofilme de fungos. Certo? E o paladar infantil, os vícios, isso é perfeitamente moldado, mas não é por só força de vontade. Não é força, tô com a força de vontade aqui, vou moldar o meu paladar. Não, gente. É ter domínio desse crescimento de fungos. Tá? Essa parte de biofilme de fungos, a fase 2 do método, que é a fase de eliminação, ela precisa ser executada. E essa é a tentativa, quando vocês tentam usar a medicação, essa é uma tentativa medicamentosa, que normalmente não se sustenta quando ela é feita de forma repetitiva, porque os fungos eles vão ficando cada vez mais fortes. Há uma alteração genética. É como se o fungo fosse um pincher e de repente ele virasse um Doberman, sabe? Doberman, deixa eu ver, um Pitbull, fica mais fácil, né? Porque Doberman eu acho que nem... Nossa, nunca mais eu vi esse tipo de cachorro, porque na minha casa tinha um Doberman quando eu era criança. Então, pensa no fungo assim. Fui lá no cachorro e voltei, hein? Olha só. Pensa no pincher. Então, o pincher foi a primeira vez que você usou o antifúngico. E aí você foi usando esse antifúngico ou antibiótico, tá? Então, você foi usando, ou era garganta, ou era vagina, ou era alguma infecção, foi usando as medicações e de repente virou um pitbull. Porque ele foi ficando cada vez mais forte e mais experiente com o uso das medicações de repetição. E aí você criou o sabotador, a crença de que nenhum medicamento funciona para mim, isso aqui não funciona. Porque as linhas medicamentosas, o princípio ativo é sempre o mesmo, não há muitas classes. As vias naturais, há mais alternativa, por quê? Porque quando eu penso num extrato padronizado, numa planta, numa composição mais natural, não há muito lucro pelas indústrias, então você nunca vai escutar, dificilmente você vai escutar um profissional, quando você vai lá passar a primeira vez em consulta, você tá com candidíase e o profissional falar, olha, vamos fazer um tratamento natural? Já pensou em fazer um tratamento natural? Porque o profissional não sabe disso e porque não há um movimento da indústria para que ele saiba disso também. Ontem nós conversamos sobre as duas principais indústrias que se retroalimentam com vícios e com comportamentos que muitas vezes a pessoa nem consegue perceber que ela está vivendo aquele vício, aquele comportamento repetitivo, que é a indústria farmacêutica e a indústria alimentícia, de produtos alimentícios. Então, se a indústria consegue te manipular nesses dois setores aqui, esses dois setores manipulam a tua vida, você trabalha para isso aqui. Então, para comprar remédio e para alimentar o vício que te faz adoecer e comprar mais remédio. E não é para olhar para isso e imaginar assim, mas a alimentação não vai ter prazer sem produtos alimentícios. Tem, gente, tem muitos prazeres vindo da comida. E quando eu falo para vocês da terapia nutricional antifúngica, dos alimentos, do poder do alimento na vida de vocês, o que a gente consegue fazer com um alimento de forma simples, mas poderosa para ter resultado. Como vocês veem as brincadeiras que eu faço nos vídeos de domingo. Domingo sempre vai ter um vídeo mais didático e dançante aqui para vocês. Mas é claro, quando você pega um passo a passo organizado com todo esse conteúdo, você vai vendo, nossa, como eu nunca imaginei, né?
que esse alimento teria o poder de regenerar o meu corpo. O medicamento, ele tem o seu momento certo para ser utilizado para te livrar da morte, para amenizar uma dor, mas ele não pode ser utilizado de forma crônica, de maneira desnecessária, que não seja uma situação para te livrar da morte. E uma candidíase de repetição não é um quadro para você ficar ali dentro de um setor, de uma indústria, comprando a mesma coisa e não colhendo frutos disso. Você está sendo manipulada. Sem nem saber. Isso não é culpa sua, tá? Você nem sabia. Já fui também, tá, gente? Já fui também. Quem está aqui comentando, vocês assistiram a aula 1? Todo mundo que está aqui, então 430 pessoas precisam estar alinhadas, terem assistido a aula 1, para amanhã, quando eu entrar aqui ao vivo à noite, eu responder e interagir com vocês no nível que vocês tenham assistido o conteúdo, porque a conversa aqui vai subindo de nível. Então, quando eu entrar ao vivo aqui na quarta-feira, outro nível, quinta-feira, outro nível. Então, a gente vai subir de nível a cada dia, tá bem? Então, é importante que vocês tenham assistido o conteúdo e tenham aplicado os testes. Então, o lado mulher acionado, tá? Então, o nosso lado infantil é a gente repetir ali as medicações, manter as mesmas escolhas, as falas que a gente conversou aqui no começo, a questão dos emojis, de não resolvo, não tenho o que fazer, não, isso a gente vai, afastar e agora assumir o lado mulher, vou resolver, estou compreendendo que há um caminho que eu não percorri porque eu não tinha o conhecimento, eu não tinha informação. E a partir de agora, eu tenho essa informação, essa bagagem, e eu começarei a colocar em prática, dia após dia, um pouco a cada dia, vou melhorar. Então, a melhora é um pouquinho cada dia, não é linear, e eu comecei o processo quando? Quem assistiu o vídeo ontem, começou ontem. Quem assistiu hoje, está começando hoje. Então, você anota a data do início do teu processo. A responsabilidade por organizar essas ideias do começo, de como está sendo, ela vai ser sua. Porque é a sua vida, é a sua existência. Então, você não pode terceirizar isso jamais. Eu e qualquer outro profissional, nós iremos te ajudar, te apoiar, te guiar. Mas o processo, o progresso, ele é seu. A vitória é sua. O mérito será seu. Eu só vou seguir aqui de guia para você, tá bem? Anne, não fique com o receio do que vive dentro de você, porque faz parte. Nós somos mais bichinhos do que ser humano. É assim mesmo, tá? Cleidinha perguntou: quando saber... Está conectando as coisas que eu estou falando aqui para vocês? Tá conectando? Tem alguma coisa aí que você... Sheila, eu tô muito perdida. Eu assisti a aula 1, mas não sei o que fazer. Não sabe o que fazer porque ainda tem aula 2 e aula 3, tá? Então, vocês saberão o que fazer dali pra frente. Mas compreendendo o conteúdo da aula 1, tá? Vamos interagir para que tudo se conecte. Cleidinha colocou: quando saber se está em crise? Bom, se você não sabe o teu diagnóstico médico, é importante você compreender se o que está vivendo em você é fungo, tá certo? É lógico que uma unha é visível, o tipo do corrimento para a mulher que já passou por esse quadro se torna visível, mas é importante você ver se há a infecção fúngica de fato aí acontecendo, Cleidinha. Isso o médico vai falar para você. Para saber se é um quadro de repetição, são 4 episódios no ano. Então, vamos supor, de maio de 2021 para maio de 2022, você teve 4 quadros, então você tem um quadro sistêmico, né? Então, não é uma coisa que está só ali na sua região íntima. É algo que está presente no seu trato digestivo, tá? Tainá colocou aqui: da vez que falei ao ginecologista sobre o tratamento natural, ele me ignorou e falou que era besteira. Tainá, que eu vou falar aqui pra vocês é algo que eu vivi.
Quando eu entrei como estagiária dentro de um ambulatório, em uma multinacional, isso em 2009, eu era a única estagiária de nutrição nesse ambulatório e nunca nunca tinham tido um setor de nutrição nesse ambulatório. O que se acreditava era nas medicações e simplesmente no tratamento convencional. E eu fui a primeira a estar lá, porque foi solicitado pela unidade internacional que tivesse esse setor de nutrição, porque as pessoas estavam infartando cada vez mais, as pessoas estavam cada vez mais doentes, mais sobrepeso, e isso prejudicava o faturamento da empresa, o andamento dos funcionários, o rendimento dos funcionários. E em 2009, que você olhando para 2009 não faz tanto tempo assim, mas são 11 anos, né? 12 anos, mais, né? Tô ruim de conta. Os médicos, quando eu falava, eles zombavam muitas vezes das coisas que eu falava. E eu sabia que eles não estavam zombando por mal. Porque eles não tinham a informação. Eles não sabiam do poder do alimento, do poder da nutrição. Eles não tinham conhecimento, eles não receberam essa bagagem. Eles não receberam essa informação. Quem fica na porta dos médicos, talvez vocês não saibam disso. Há vários documentários sobre isso, se vocês procurarem em Netflix, na internet. Quem fica na porta dos médicos é setor propagandista de indústria farmacêutica. Então, o que os médicos recebem de atualizações momentâneas, então sai um paciente, entra algum representante, é de farmaco. Eles não recebem um guia, um informativo de alimentação. E o que eu quero dizer com isso? O médico que falou isso pra você, certamente, ele tem uma alimentação muito ruim. Um estilo de vida muito ruim. Ele não sabe fazer isso nem por ele mesmo, porque ele não tem bagagem. Tá? E eu lembro de um caso que não tem relação direta com a questão da síndrome fúngica, mas faz link com com os conteúdos aqui que estamos conversando. Um paciente lá desse ambulatório que eu trabalhava, veio me procurar porque não ganhava massa magra, estava muito fraco, e eu olhando para ele eu já percebia que tinha uma perda de massa óssea, era visível essa perda de massa óssea, e o profissional que havia atendido ele, a médica, não tinha solicitado uma densitometria para essa pessoa. E aí eu solicitei. E dentro desse ambulatório, né, o profissional veio me interrogar porque eu havia solicitado. Porque ele que tinha que ter solicitado e não a nutricionista, né? Nessa época eu já era nutricionista, porque aí eu fui contratada. Eu trabalhei 6 anos lá. Então vejam, essa barreira do enfrentamento, que não é bem essa palavra, mas do entendimento que os profissionais trabalham juntos, mas que sempre vai ter um lado A, né? Dois lados nesse universo. Então eu quero tirar vocês do estado de inocência, de achar que todo mundo caminha numa linha reta. Não, há sempre dois lados. Então, há um lado de uma indústria que é voltada para o natural e um lado que é voltada para as medicações. Então, se vocês não sabiam disso, agora estou trazendo a informação, até pela questão do sabotador. Faz todo sentido. Entender que há sempre, né? Da nossa existência, se você olhar para tudo aquilo que a gente precisa fazer escolhas, tem o caminho, tem esse caminho, tem esse caminho. Mas o que é certo, aquilo que você acredita que é certo, é aquilo que faz parte dos seus princípios. E é por isso que eu trouxe, dentro do desafio que a gente fez aqui, o conteúdo de princípios. E o meu princípio é ensinar saúde. Eu não ensino aqui para vocês sobre a doença. Pode parecer que eu falo só sobre a doença, mas a doença foi o despertar para trazer vocês para a saúde. Que talvez você acreditava que estava saudável, mas você já não estava. Mas aí teve a dor. E a dor te trouxe para o despertar, para o nível de consciência. E é só no estado de consciência que a gente consegue melhorar. Então, isso que está acontecendo com você hoje, talvez ainda você não consiga fazer uma conexão do porquê você está vivendo isso, de alguma coisa positiva que isso pode trazer para sua vida, mas isso está te livrando de algo muito pior. Muito pior.
Isso é um resgate. Conectou, gente, as informações? Foi muito longe? Bagunçou alguma coisa na cabeça de vocês? Peraí que eu me perdi aqui nos comentários, tá? Vocês estão falando bastante coisa interessante e eu mergulhei no conteúdo e aí pulei. Deixa eu voltar. Olha aqui a Adriana, farmacêutica, dando o relato dela. E a Adriana jamais desmerecendo esse setor que faz, que ajuda muitas pessoas quando utilizado da forma correta. Mas aí tem o discernimento, né? Então, de qual momento ir para o setor natural da alimentação, qual momento medicamentoso, qual momento os dois. É exatamente isso que traz resultado. Então, quem não... a Lari comentou aqui, posso fazer o tratamento com medicamento? Quem já está em um tratamento medicamentoso, isso aqui que eu trago, essa reflexão, que é algo muito mais profundo, inclusive, do que muitas vezes vocês escutarão por aí, não é para você deixar de usar ou abandonar os medicamentos que você vem utilizando por algum motivo específico ou porque você já começou um tratamento antifúngico. Não é para você abandonar o seu tratamento. O que eu quero te mostrar é não fique refém de um medicamento antifúngico. Você não vai se tornar refém porque não é isso que vai resolver o seu quadro. Agora, Sheila, eu comecei um tratamento antifúngico e agora eu quero associar a alimentação porque eu entendi a importância de regenerar o corpo, de reconstruir o corpo com a parte da terapia nutricional, faz todo sentido. E para quem não quer usar de novo a medicação, porque já entendeu que a medicação não funciona, há uma alternativa. Há mais de uma, inclusive. E isso eu ensino, tá? Isso vocês entenderão mais pra frente. Mas, por enquanto, não abandonem nenhum tipo de tratamento que vocês já estão executando, fazendo, se há orientação de um profissional aí do lado de vocês, tá certo? Então, não é esse o objetivo. A Jordânia perguntou, infecção urinária também entra na síndrome? Entra, Jordânia, porque pode ser causada por fungo. Apesar da maioria dos casos serem por bactérias, pode ser que você tenha uma infecção bacteriana associada ao quadro fúngico. Então, há mulheres que têm infecção urinária e têm candidíase de repetição, assim como tem mulheres que têm infecção urinária e têm também micose. É que nem sempre você correlaciona uma doença a outra. É esse o objetivo, inclusive, de você organizar o que está acontecendo aí, aplicando os testes dentro do conteúdo da aula 1. Quem não assistiu a aula 1, para amanhã o conteúdo fazer sentido para você. Então, o dia 2, esse dia 2 aqui é o dia 2, mas a aula 2, a consulta aula 2, ela vem como complemento da 1, tá certo? Então, assista lá o conteúdo em ordem. Bom, tô vendo que alguns comentários vocês mesmos estão se ajudando, respondendo. Pessoas que já estão acompanhando o conteúdo há mais tempo, podem ajudar que as outras pessoas que estão chegando há pouco tempo, sintam-se como nós somos uma rede. É uma rede que vai apoiando uma a outra. Então, uma pessoa essa pessoa está perguntando uma coisa que era a minha dúvida e que a Sheila passou a informação e esclareceu a minha dúvida. Pô, vou lá ajudar essa pessoa, deixa eu entregar aqui a informação que eu vi que a Sheila explicou isso. Isso é um reforço positivo para você também, do seu processo de cura, tá? Como que eu reforço o meu processo de cura? Toda vez que eu venho aqui falar com vocês. É um reforço daquilo lá que não faz mais parte, né, que já foi.
A Elisa perguntou, eu tive pneumonia quando criança e tomei muita benzetacil. Pode ser que desencadeou quadro fúngico? Sim, toda vez que nós utilizamos antibióticos, facilita o crescimento de fungos. Mas foi só o antibiótico? O antibiótico sozinho não causa o problema fúngico. O que causou o problema fúngico foi o fato de você ter recebido o antibiótico e não ter associado isso a uma ótima reconstrução do seu corpo, uma regeneração. E como que a gente regenera o corpo? A partir da alimentação, daquilo que vamos pensar da forma simbólica, a construção da sua casa ou a reforma da sua casa. De quanto em quanto tempo você reforma a sua casa? Com o tempo não vai ficando desgastado, os móveis não vão ficando estragados, as paredes vão ficando desgastadas. Precisa ali de uma manutenção. O corpo, o ser humano, acontece semelhante. O que acontece no nosso corpo é semelhante. Então, nós precisamos de um processo de regeneração associado com a reconstrução. E não dá para regenerar o corpo só consumindo alimentos ou recebendo uma nutrição semelhante aos 15, aos 25, aos 35, aos 45. Não. Sendo realista aqui para vocês. Para nós melhorarmos um pouquinho cada dia, precisamos de uma regeneração, de uma inclusão mais completa. E é isso que é chamado de terapia nutricional antifúngica. A todo momento que vocês precisarem utilizar antibiótico na vida de vocês, essa parte é uma parte mais avançada, que a gente vai conversar só no domingo que vem. Antes que vocês venham me perguntar aqui, Sheila, mas domingo que vem. Porque antes tem outros conteúdos que vocês precisam passar para amadurecer as informações e para entender de fato que essa raiz precisa ser bem nutrida. Eu não chamo aqui as bem nutridas de bem nutrida à toa. Não existe uma casa bonita, bem cuidada, esteticamente agradável, com uma matéria-prima e uma mão de obra ruim. E você não merece uma mão de obra, uma matéria-prima ruim. Por mais que tenha aí o pensamentozinho ainda presente dos sabotadores, de você não se achar merecedora. Você sente que você vai passar a vida inteira vivendo mais ou menos, sobrevivendo. Nesse estado de sobrevivência. Você estava sentindo isso, né? Estado de sobrevivência. Mas não é porque é um problema com você específico, que é algo, é da pessoa aqui, um exemplo, é da Tainá que está aqui. Não, é por falta de conhecimento. E essa parte você não conseguiria receber sentada ali dentro do consultório ginecológico, nem do dermatológico. Porque o que você foi buscar em consulta foi uma prescrição. Porque era o conhecimento que você tinha. O que eu vou buscar quando eu estou com problema? Uma prescrição. Então, uma medicação, uma pomada, um shampoo, alguma coisa para aliviar isso daqui. Eu preciso de alguma coisa para tampar, para mascarar esse problema. Mas não é o caminho de regeneração da casa bonita, da reconstrução, do bem-estar. Não é essa matéria-prima que teu corpo deseja. Não é essa matéria-prima vinda de cápsulas fluorescentes. Então, você vai lá na farmácia, compra um negócio azul, royal, amarelo, crepúsculo, vermelho fluorescente. Você acha que é essa matéria-prima que vai deixar sua pele bonita, suas mucosas, então a região íntima regenerada? Não é essa matéria-prima. E você sabe disso. Então, a gente vai falar sobre esses detalhes lá na aula de domingo que vem. Antes disso,
amanhã, diagnóstico nutricional, tá? Então, diagnóstico médico é aquilo que você recebe dentro do consultório para saber o nome do seu problema. Então, eu, Sheila, quem assistiu a aula 1, viu que eu tive o quadro de dermatite de desidrose, chamado eczema desidrótico, que é um caos. Para quem tem problema de dermatite aqui sabe do que eu estou falando. É algo que nos tira o sossego, assim como tira o sossego de uma mulher que tem candidíase vulvovaginal. É algo insuportável, você dorme coçando as mãos, dói muito. Então, para saber esse diagnóstico, eu fui até um médico e ele falou o nome da doença para mim. Foi isso que resolveu a questão? Não, eu precisava saber o que era aquilo. Eu, como nutricionista, eu olhava aquilo e não sabia o que era aquilo. Então, assim eu recebo o diagnóstico. Então, quando você tem alguma coisa que você não sabe o nome, então você vai lá no médico para receber o diagnóstico médico. Diagnóstico nutricional, eu que vou oferecer para vocês. Então, esse é o papel do nutricionista. Então, o diagnóstico nutricional no quadro de candidíase e de síndrome fúngica é a etapa de amanhã, da consulta de amanhã. Então, vocês receberão o link para assistir o conteúdo pelos grupos. Vocês sabem alguém que está aqui, eu já vou ler os comentários de vocês, tá bom? Peraí que eu subi os comentários. E perdi. Os comentários estão lá em cima, gente. Eu não tô nem acompanhando aqui a parte de baixo ainda. Então, a aula de amanhã, o link vai ser enviado pelos grupos do WhatsApp e o grupo do Telegram. Agora atualizou aqui. E quem não sabe onde, Sheila, eu acesso esses grupos? Quem não sabe, coloca aqui. Coloca nos comentários, tá? Sheila, eu não sei onde acessa. Agora eu entendi, gente. Vocês estão comentando aqui no Instagram do Jefferson. Agora eu entendi os comentários. Ele sempre entra aqui, todas as lives. Ele tá presente aqui. Eu não sei qual é o problema psiquiátrico que ele passa. Mas infelizmente a gente não tem como ajudar ele por comentários. Mas ele entra toda a live aqui. Ele tem algum vínculo com os conteúdos aqui. Eu não sei o que é. Então, voltando. Quem não sabe onde faz a inscrição... Quem não sabe onde os grupos, quem não sabe o que está acontecendo do evento do Fim da Candidíase, coloca aqui nos comentários. Eu não sei, que depois eu vou filmar aqui no final para mostrar para vocês onde acessa. Tá? Vou mostrar direitinho passo a passo. E lá na aula 3, que vai ser da quinta-feira, a gente vai falar sobre a parte de gatilhos, sobre a parte de estresse que vocês citaram aqui bastante, porque isso tem correlação com a parte da alimentação, por mais que você acredite que é só algo emocional, é importante entender o papel da nutrição nesse quesito também. E no domingo que vem, a gente vai conversar sobre essas fases que eu mostrei aqui para vocês, tá? Então, Sheila, qual é o momento que eu aplico uma terapia nutricional? Quais são as 4 fases que eu preciso aplicar? Quais são as 4 fases que eu preciso passar para ter resultado de fato, tá certo? Então, eu vou mostrar para vocês no domingo que vem. Mas antes disso, tem conteúdo. E cada dia, cada conteúdo que eu trago aqui para vocês saem com uma pequena melhoria que precisa ser executada dia após dia. Então, a de ontem, quem assistiu a aula 1 já sabe o que tem que fazer. Qual é a de hoje? Qual é o sabotador aí, o principal que você precisa fazer a limpeza? Qual era a frase que você vivia repetindo, que é uma frase negativa, que é contra você mesmo? Contra você mesma. A minha, por exemplo, era uma frase bem parecida com a de vocês, talvez, com a grande maioria que está aqui. Eu já sou saudável. Era isso que passava pela minha cabeça. Todo dia eu faço tudo parecido. Eu já sou saudável, eu já sei me alimentar saudável. Por que eu estou com esse problema? Então, se eu estivesse saudável, eu não estava com problema. Então, na minha cabeça, eu era prepotente comigo mesma. Conectou aí? Às vezes, nós somos
o nosso maior obstáculo. A gente gera os nossos principais obstáculos, vem da nossa cabeça, dos nossos bloqueios, dos nossos pensamentos. Então, quando você acredita que você já está no processo e que você não melhora, que o que você está fazendo eu já fiz tudo que poderia ser feito, isso é estar num estado de prepotência. Eu vivi esse estado. Todo dia a gente tem alguma coisa para aprender com alguém. Todos os dias. Em qualquer área da nossa vida. E na alimentação não se esgota as coisas que a gente pode aprender, que a gente vai aprender. Quando eu trago aqui para vocês um conteúdo mais avançado de nutrigenética, por exemplo, é algo que a grande maioria das pessoas nem sabem a existência, independente do nível social da pessoa. Fala assim, nossa, eu sei, como que eu vou saber que eu tenho que comer o alimento XYZ? A pessoa ainda não conhece esse nível da nutrição. Então saibam que há detalhes em diversas áreas, não só aqui na parte da candidíase e da síndrome fúngica, que a gente não sabe de nada. Eu quanto mais estudo nutrição, mais eu sei que eu não sei, tá? No sentido de que eu sempre vou melhorar. Eu sempre terei informações novas, porque sempre tem artigos novos, sempre tem livros novos, a ciência sempre traz coisas novas e a prática me traz mais informação. Porque isso é desenvolvimento humano, né? Então, o desenvolvimento humano a gente vai desenvolver infinitamente, porque são pessoas diferentes o tempo todo. Nós nos complementamos. É o relacionamento que faz a gente evoluir, progredir. Tá? A Rê colocou aqui, somos nossos maiores sabotadores. Somos. E a gente pode mudar isso. Esse é o lado maravilhoso da vida. A Ter colocou aí, tudo causado pelo estresse. Que era a frase que ela repetia como sabotadora. Então não é, o estresse é uma consequência de alguma coisa que a gente não consegue resolver na nossa vida. E a gente pode resolver isso. Primeiro a gente precisa entender o que a gente está postergando. E por conta de postergar essa questão, eu às vezes me alimento mal, porque eu tô postergando uma decisão. E eu nem percebo que uma coisa está ligada à outra. E isso me gera estresse, porque eu paro de me amar, de cuidar de mim, porque eu tenho aquela questão ali que eu não resolvo. E isso gera um problema repetido aí que vai acontecendo dia após dia. Mas não quer dizer que uma pessoa que vive estressada no sentido negativo da coisa, porque há o estresse positivo, tá? É o estresse que faz a gente melhorar. Por exemplo, quando nós estamos num estado de adoecimento, a gente está num estado de estresse. Só que é um estresse que, se a gente encarar de forma sábia, a gente tem resultado e a gente vai colher frutos disso. Por exemplo, no princípio 1, que eu mostrei para vocês, no princípio 0, eu mostrei a pirâmide de Maslow. Então, se a gente sai daquele estado fisiológico, né, que muitos ancestrais nossos passaram, que foi o estado da escassez em relação à alimentação, e a gente entende o poder do alimento também em nutrir, em melhorar, em trazer prazer, mas também trazer nutrição, um reforço para o corpo, para eu conquistar mais, para eu melhorar a autoestima, para eu melhorar a libido, a inteligência, até as próximas gerações, porque eu só vou ter uma próxima geração mais sábia se eu tenho mais nutrientes. Isso naturalmente os nossos pais fizeram de forma indireta quando eles saíram de uma escassez de passar fome e começaram a comer alguma coisa. Alguma coisa foi melhor que a escassez de não comer. Então, um estado de guerra, de falta, de roça, assim como os meus pais vieram lá do Nordeste que não tinha água, não tinha comida e vieram para São Paulo. Então, isso fez com que eles recebessem uma melhor nutrição e, a partir disso, eu e meu irmão melhoramos e assim por diante. Isso que está acontecendo com vocês, essa transição da nutrição, vocês receberem uma melhor nutrição para vocês, para orientar outras pessoas, para vocês vencerem a síndrome fúngica, é um ponto. Há muitas outras coisas que serão transformadas e que essa fase de estresse que vocês estão passando, da dor, do incômodo, vai ser um trampolim para a vitória de vocês. E eu espero em breve entrevistar vocês aqui
com a história, com relatos de vitória. Tá? Que são os relatos de vitórias que eu faço com as bem nutridas. As fases em relação à alimentação é domingo que vem que eu vou trazer para vocês, tá? Então tem gente que entrou com a live andando, se perdeu aí no conteúdo. Então a fase da alimentação, das 4 fases, eu vou explicar na aula de domingo. Amanhã, aula de diagnóstico nutricional. Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês, peraí. Deixa eu posicionar aqui, antes que eu me esqueça. Aqui, nesse link aqui do perfil, vocês entram no evento, certo? E dentro do evento, quando você entra aqui e se cadastra, peraí, deixa eu colocar o evento aqui. Vamos colocar meu número de telefone, todo mundo vai saber aqui meus dados. Saber. É que minha internet aqui não tá das mais rápidas. Ó, consegui. Então, quando você entra aqui, é onde estão as aulas que eu estou falando para vocês desde o início. Então, a aula 1, essa daqui, foi liberada ontem. Aqui dentro, você vai aplicar o teste de desbiose para entender se o desequilíbrio que você está vivendo é um quadro de desbiose. Sheila, nem sei o que é essa palavra. Entra aqui e assiste que você vai entender. Quem já assistiu, já sabe do que eu estou falando. Se puder ajudar aí as colegas que estão perdidas, eu agradeço. Aqui, nessa parte, leia o guia do evento. É a primeira etapa. Teste da síndrome fúngica. Sheila, não sei se é síndrome fúngica ou se é só candidíase. Então, você vai vir aqui e vai fazer o teste. O teste de desbiose que eu falei pra vocês. E aqui mais abaixo, comente no Instagram. O que é esse comente no Instagram? Cada dia do evento, após ser liberada a aula, eu coloco a foto do evento pra vocês comentarem o reforço positivo, aquilo que eu falei. Então, reforça o que você aprendeu, o que você vai melhorar. E eu vou selecionar aqui os melhores, né, comentários para participar do sorteio. Tá bem? Então, o sorteio que eu comentei dentro da aula. Sheila, nem sei o que sorteio que você tá falando. Então, assiste lá a aula para você saber, tá bom? E amanhã, aula 2. Então, aqui tem o rastreamento, que vai trazer o diagnóstico nutricional. E depois você vai entrar lá no Instagram para comentar a foto se você quer participar do sorteio. Você não é obrigada a participar. Se você gosta de ganhar um presentinho, eu gosto. Então, por isso que eu fiz isso para vocês, porque eu gosto de receber, tá? Quanto mais a gente entrega, mais satisfação a gente tem, né? Então, por isso que eu quero entregar isso pra vocês. E aí, assim por diante, tá? E aí, na quinta-feira tem aula 3. Então, pra quem tava perdido aí, não sabia o que estava acontecendo, se perdeu no fluxo de comentários, de conteúdos, aqui eu entro ao vivo pra gente bater um papo, conversar sobre os detalhes das aulas que foram liberadas, tá? Então, se você não... Ih, vocês estão colocando não abre, mas diz... Entra no link, se o link dessa página aqui não tá funcionando, porque pode ter dado algum erro, alguma coisa do tipo, entra no link do grupo do WhatsApp ou do Telegram, tá? Quem não conseguiu acessar, Sheila, cliquei lá no grupo do WhatsApp ou do Telegram e não funcionou, aí você me manda um direct que eu te ajudo, tá bem? Mas tem que funcionar assim, os links, você falar assim, nenhum link tá funcionando, aí eu caio pra trás aqui. Ó, aqui, ó, a Iana colocou, já reservei uma colher para fazer a limpeza. Maravilha, tá organizadíssima. A Ediene, maravilhosa. A Ediene já aplicou o método. A Empório Dalil perguntou da Gardnerella. Há infecções que são fúngicas e outras que são bacterianas, tá? Então, é importante saber a diferença. Há pessoas que têm infecção fúngica associada com infecção bacteriana. Pode ser o seu caso. Vai te ajudar o conteúdo aqui da mesma forma, mas é direcionado para fungo. Tudo que eu trago aqui para vocês, claro, move com o corpo como um todo, mas o foco é o tratamento da candidíase e da síndrome fúngica, tá certo? É esse o objetivo, tá bem?
A Jennifer perguntou, para o resultado ser eficaz, eu e o marido temos que fazer juntos? Não necessariamente, tá? Porque o sistema imunológico de cada ser humano é único. Então, para você ter vitória, o seu sistema imunológico ele precisa estar bem nutrido e funcionando do jeito certo. Não, o do marido pode estar de outro jeito, ele pode querer continuar desse jeito e tá tudo bem. Mas o seu precisa estar funcionando adequadamente. Porque se ele acontece alguma situação que o seu corpo precisa se recuperar, se regenerar, ele tem essa matéria-prima para isso, porque ele já foi aí regenerado dentro da terapia nutricional, tá bem? Agora, se o marido está vivendo a síndrome fúngica e quer fazer, então o marido, namorado, a mãe, alguma amiga, pode chamar, convida inclusive para assistir a aula de amanhã, encaminha o conteúdo, vai compartilhando para assistir o conteúdo com você. Quanto mais a pessoa participar do seu processo, entender o que está acontecendo, melhor, porque o ambiente que você vive fica favorável. Não quer dizer que você dependa disso para ter resultado, mas se torna um ambiente favorável. Tá? Porque é lógico que quando você escolheu com quem casar, você não estava querendo saber se a pessoa, talvez não, né? Isso faz parte dos meus valores, porque saúde é um valor muito forte para mim. Então, se eu tô lá ali conhecendo uma pessoa, eu acho que a pessoa não tem um estilo de vida saudável, não liga para isso, essa pessoa foge dos meus valores. Mas quando você foi buscar ali o seu relacionamento, isso provavelmente não estava ali num pilar muito no topo. Talvez você quisesse ser saudável, mas não era uma coisa que você ligava. Então não dá para esperar que a pessoa mude completamente, porque não é esse o objetivo aqui. Não é mudar, e sim melhorar. Né? Nós estamos falando de melhorias. Então, a fórmula aqui que eu trago para vocês é de melhoria um pouco cada dia e que você consiga fazer isso de forma sustentável. Por isso que é um ponto a cada dia. Ontem você já recebeu a informação do que fazer e hoje limpeza de sabotador. Então é mudar a forma que você se refere a essa questão que você está vivendo. Tá? Então precisa falar sobre isso, mostrar a questão do que você está vivendo de uma outra maneira para que você não fique negativando o próprio funcionamento do seu corpo o tempo todo, colocando palavras negativas e pesadas sobre você. Igual eu citei aqui no início que uma futura bem nutrida colocou, a ansiedade me mata. Não, gente. Isso é reforço, é negativo. Então a gente precisa, vamos limpar. Hoje limpeza dos sabotadores, tá bem? E amanhã a gente conversa sobre o diagnóstico nutricional. Então, ótima noite para vocês. Participem amanhã. Fiquem de olho nos grupos para assistir o conteúdo. E à noite eu entro aqui ao vivo para conversar com vocês, tá bem? O link está no perfil. Um grande beijo e até amanhã.